Você já parou para observar aqueles operadores de empilhadeiras que ficam nas grandes redes de supermercado? Hoje nesse vídeo eu vou explicar tudo sobre esse cargo, operador de empilhadeira, e todos os detalhes que você precisa saber caso você esteja interessado nesse tipo de vaga. Então vamos lá? Antes de mais nada, seja muito bem-vindo ao canal Logisticas, o seu canal sobre o dia a dia da profissão logística e comércio exterior. Nesse vídeo eu vou explicar tudo o que diz respeito ao cargo de operador de empilhadeira. Como o próprio nome já diz de forma bem clara, ele vai operar essa máquina e para isso, ele vai precisar obviamente de muito cuidado, muita atenção, ter essa noção de espaço, até porque ele precisa evitar acidentes. Ele vai trabalhar com a movimentação de materiais. Em grande parte dos materiais que ele movimenta já estão paletizados. Por isso que é muito comum você ver em grandes redes de supermercados, você vê ele operando em quase toda a área de estocagem e armazenagem, em transportadoras, em portos, aeroportos. Em quase todo local que tem uma operação logística, você vê um operador de empilhadeira. E ele é muito útil, não só a pessoa que está operando quanto a própria empilhadeira, justamente porque economiza muito tempo. Ao invés de várias pessoas estarem movimentando aqueles materiais em unidades, em 2, 3 caixas, um operador ele movimenta de uma vez só um pallet que muitas vezes tem 1, 2 toneladas. É claro que existem empilhadeiras de diversos portes e que cada uma delas tem uma capacidade diferente de transporte de carga. Mas o operador, muitas vezes, em alguns momentos, ele precisa até mesmo fazer cálculos para ele entender a capacidade da empilhadeira e saber os riscos que ele tem numa simples movimentação de materiais. Quando você faz o curso de operador de empilhadeira, você aprende esses cálculos básicos dessa área. E com certeza muitos operadores já experientes fazem até de cabeça, porque já estão acostumados com a própria máquina que ele opera. Então, o operador ele é um cargo bem básico no sentido de ser muito operacional. E existem muitas pessoas que trabalham na área logística e que gostam muito dessa área operacional e se dão muito bem. Existem algumas palavras que são palavras-chave dentro desse cargo, que são movimentação de cargas, descarga de materiais, conferência, operar empilhadeira, armazenamento, carregamento de veículos, caminhões, separação, organização de estoque. Como é o curso de operador de empilhadeira? E será que eu preciso ter CNH para operar na vaga? A norma regulamentadora número 11, que ela fala justamente inclusive sobre isso e sobre vários outros pontos, ela diz que a empresa é que precisa oferecer o curso, treinamento para a pessoa operar. E em nenhum momento ela fala sobre CNH. Não é obrigatório você ter CNH para operar uma empilhadeira. Só que o que acontece no mercado de trabalho? Inclusive eu vou deixar aqui a parte da legislação para vocês observarem. Quando você olha as vagas de operador de empilhadeira, você observa que as empresas já pedem que a pessoa tenha um curso, ou seja, que ela tenha feito fora parte, por conta própria. E em geral elas já pedem que a pessoa tenha CNH. Por que isso acontece? Porque quando a pessoa tem CNH e tem um curso, ela já tem uma certa familiaridade com o veículo. Então ela tem essa noção de espaço de uma forma mais natural, diferente daquele que só tem o curso de operador de empilhadeira. Então mesmo assim elas pedem que a pessoa tenha CNH. Até mesmo no curso, quando você vai se matricular, você observa que as instituições pedem que você tenha CNH, justamente por essa questão de familiaridade, para que o curso não seja obrigado a te ensinar a questão de saber usar um veículo, usar uma máquina, ter essa questão de noção de espaço, porque isso é importante. Agora, é claro, se a empresa te contrata, você tem um curso, tem CNH, é contratado, e você quer subir para operar empilhadeiras de porte maiores, aí sim ela vai precisar oferecer esse curso. Ela vai precisar te oferecer o curso que opera empilhadeiras de porte maiores. Inclusive isso é muito comum na indústria. As indústrias fazendo parcerias com instituições e muita gente hoje faz curso pela própria empresa. E se você está nesse caso, aproveite a oportunidade. Mas existe esse detalhe a ser observado. As empresas também, além do curso e da CNH, pedem no mínimo o ensino médio completo. É muito comum o perfil profissional do operador de empilhadeira, em geral ser homem com uma média de 30 a 40 anos,
ter um ensino médio completo. E o salário, qual é o salário de um operador de empilhadeira? Ele tem uma média de 1.700 a 2.800 no Brasil. Isso pode variar, dependendo do porte da empilhadeira que ele está operando, até porque elas existem de portes diferentes. E também isso pode variar dependendo do porte da própria empresa. As empresas indústria, por exemplo, em geral oferecem um salário e benefícios melhores que as empresas do atacado e do varejo, por exemplo. Então isso pode variar. Isso também varia também de estado. Por exemplo, aqui no Amazonas, em Manaus, a média de um operador de empilhadeira é bem abaixo desses 1.700. Em Manaus, a média é em torno de 1.200 a 1.300 o salário. Agora, tem estados como São Paulo que passam bastante disso como média salarial. Então tem essa questão, você precisa analisar como está o mercado desse cargo na tua cidade e a média salarial lá no local que você mora. Agora, como é o dia a dia de um operador de empilhadeira? Ele é um profissional que ele precisa ter uma noção de mecânica, porque ele vai observar como que a máquina ela está naquele dia que ele vai trabalhar. Lembrando que a empilhadeira ela não é um veículo, ela é uma máquina. Então tem uma certa diferença. Você não pode sair com a empilhadeira literalmente andando com ela pela rua. Então você tem uma certa restrição. O correto é ela ir na rua em cima de um caminhão plataforma. Ela não pode ir sozinha caminhando em via pública. Então ela é uma máquina e não um veículo. O operador de empilhadeira tem que ter essa noção de mecânica. Ele precisa ter uma boa noção de espaço. Ele precisa ter muito cuidado e atenção. Ele precisa saber que o trabalho dele tem riscos. Principalmente quando ele eleva aquele pallet a uma certa altura. Você tem um risco de acidente. A questão de segurança no trabalho é importantíssima você ter a noção. Dependendo do porte da área de estocagem, da área que você trabalha, sempre vai ter um técnico ou um engenheiro de segurança no trabalho, ditando as normas. Você vai ter uma CIPA cuidando dessa questão de segurança no trabalho. É muito comum você ver, e com certeza você já viu, imagens e vídeos de acidentes que ocorrem em área de estocagem ou mesmo no carregamento e descarregamento de um caminhão, onde tem um acidente com uma empilhadeira. Então ela é uma máquina pesada, não é uma máquina quando ela estiver operando e você precisa ficar perto, ao contrário, você tem que ficar longe dessa máquina. Principalmente quando você está, por exemplo, em uma grande rede de supermercado, é muito comum essa máquina operar em um corredor e você vê que os funcionários estão colocando correntes ali no início e no final do corredor, justamente para nenhum cliente passar por ali, porque é uma máquina pesada que está operando. Você tem um pallet que está sendo retirado a 3, 4, 5 metros de altura, muitas vezes o pallet tem uma tonelada, 800 quilos, então é necessário ter muita atenção. Muitas vezes ele opera em um espaço um pouco estreito, então ele tem que ter essa noção de espaço, porque ele não pode tocar nos porta-pallets. Então tem esse cuidado, é um trabalho de risco, que dependendo do porte da empresa, dependendo do tipo de produto que ele opera, ele pode ganhar não só além do salário, mas também tem a questão de periculosidade ou insalubridade, só que isso varia muito. O curso de operador de empilhadeira tem uma média de 30 a 40 horas, tem um custo em torno de 250 a 500 reais, dependendo da instituição, dura uma média de 2 semanas e tem a parte teórica sobre a legislação de NR11, NR12, sobre a questão de segurança no trabalho. Tem um pouco de cálculo também, porque dependendo do porte da empilhadeira, ela pode operar e manusear X peso de material. Dependendo da posição em que você coloca esse material no garfo e a altura que você eleva, isso também vai mudar a questão da capacidade que ela pode operar. Então tem um certo cálculo que você faz, a questão de matemática mesmo. Tem a questão prática, obviamente o curso de operador de empilhadeira tem a parte prática. E quando eu fiz esse curso, inclusive, já faz alguns anos, foi bem interessante que na prova prática, o que o professor fez? Ele pegou alguns pallets de plástico, deixou eles em pé, lá na área de estacionamento que nós estávamos, num espaço bem curto, e pediu para que fizéssemos determinada operação, retirássemos a empilhadeira, passássemos por todo aquele corredor onde toda a lateral era pallet de plástico, não podíamos derrubar, pegássemos um determinado pallet que estava empilhado em cima de outros
lá de cima, descêssemos e levássemos para outra área, sem tocar na lateral. Foi bem interessante, muita gente derrubou, mas foi uma boa prova. Porque no dia a dia, realmente, você precisa ter muito cuidado. E se você quiser continuar recebendo conteúdo aqui no canal Logisticas, deixe a sua inscrição, ative o sininho das notificações. Não deixe de olhar os outros vídeos que eu já tenho publicado aqui. Tem dezenas de vídeos de vários conteúdos. E com certeza eles vão ajudar muito você na sua carreira. Então, muito obrigado por ter assistido até aqui.